Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração emperder... Peraí, me perdi. Onde os sicários de coração empedernidos, por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios nas trevas espessas, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extrema energia. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam nas sombras. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Mael. Nessa parte que ele está aqui, isso aqui são os pensamentos dele, ou são outros espíritos realmente que estão ali na mesma vibração que ele, que tentam atormentá-lo, ou é uma tormenta que é da própria mente dele, do próprio espírito dele? É, então, pode ser os dois, né? Ele vivencia um pesadelo interno, que, né, da própria consciência ele vai vivenciando esses casos, como pode ser também espíritos nesse plano, espíritos que, né, que querem se vingar dele, ou espíritos nesse plano que também vão lá para atormentar, né? Então, existe essas duas possibilidades, né? Então aqui, a, não sei, não fica claro, né? Se realmente ele tinha contato, né? E provavelmente né, tinha contatos com espíritos, né? Que tem uma parte, né? Que ele falou, que a gente leu na semana passada, é que ele fugia, né? De pessoas, então ele devia ter também esses contatos, mas também a mente, né, ela fica quase como um pesadelo constante, né? Ele fica quase que um estado de esquizofrenia ali também, criando as imagens devido à desestruturação da mente. Se alguém quiser compartilhar, né, também as reflexões. E até bacana, né? Qualquer reflexão é sempre interessante, porque aqui no plano espiritual vem muitos espíritos, né, nesses nossos encontros para escutar. Então, as reflexões, casos, é sempre bacana. Exato. Continuo, então? Para quem apelar? Torturavam-me a fome, a sede me escaldava. Homezinhos fenômenos de experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Cercara-me a barba, não, crescera-me a barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assombravam nos caminhos ermos e obscuros. Irritava-me, aniquilava-me a possibilidade de concatenar, desculpa, ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infelizmente, sim, mas suicida? Nunca. Essa increpa Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados na casa de saúde.
Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentava nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções, e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me, no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei a entregar-me a longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Esse comecinho, né, do nosso lar, que ele vai mostrando o desencarne, vai mostrando também a preparação dele, que é uma preparação interior, é a preparação em que ele ali, é igual a gente tem um corte e que tem um tempo, né, para ocorrer essa cicatrização. o- os corpos energéticos eles também têm processos de cura, de amadurecimento. Então aqui vai aparecer, né, vai se percebendo assim que ele começa a refletir sobre a natureza dele, vai tendo a, como se aquela maturação interna para entrar em sintonia com o divino para pedir, né? Que vai ser exatamente nesse capítulo que ele vai pedir o auxílio e vai ser levado para nosso lar. Então, vai se percebendo essa maturação interna, né? Ali do tipo quando o ser ele começa a ficar cansado. Tem várias obras, tanto do André Luiz quanto do Manuel Filomeno de Miranda, que é comum eles apresentarem quando eles vão para as zonas umbralinas. Né, então uma quantidade de espíritos imensos fica, né, pedindo ajuda. Me ajuda, ajuda, ajuda. Ah, e né, tem até o livro dos mensageiros do André Luiz, que ele vai e pergunta, mas por que a gente não ajuda esse pessoal? Aí ele fala assim, olha, eles estão pedindo, mas lá no fundo eles ainda não estão maduros. Olha só, aí tem alguns que ele já conseguia perceber que havia uma luminosidade em torno delas, né, dessas pessoas. Então é como se fosse assim, aquelas pessoas lá no fundo, realmente eles estavam pedindo ajuda verdadeiramente, sabe? Ele falou, não, são esses que eles já estão maduros, né? Esses outros aqui, eles estão pedindo, mas na verdade, para sair da situação, eles ainda não estão buscando a sua mudança interna. Então, aqui dá para perceber é, que aos poucos ele vai tomando consciência, né? Ele falando, suicida, mas por quê, né? O que está acontecendo? E daqui a pouco vai É. ser ajudado pela equipe espiritual de nosso lar. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar, agora, a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transformara as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Cogitava-me a fome, todas as fibras,
E nada obstante, o abatimento progressivo não fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes, que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava o sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios na nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis, a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recorri o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocupar, ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que devia existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Ele era totalmente descrente, né, na vida física, e aí é quando ele começa a ter uma centelha de luz ali na ideia que existe algo maior. É É, interessante. Opa, diga, André. quando fala assim, gente, Ismael, tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio. Isso fala que ele tinha um amor próprio muito, assim, arrogante, alguma coisa nesse caminho, em excesso, Eu penso ou que, que de fato não existia. acho que o amor próprio ali que ele fala, eu acho que é mais de orgulho mesmo, né? Esse amor próprio que ele Ah, está se referindo. Pelo menos eu estou vendo assim. Ele era muito uhum, orgulhoso, ele era um médico orgulhoso que não acreditava em Deus, né, que uhum, não acreditava nas religiões. E quando ele cai ali, ele começa a ver que tem algo mais. Eu posso sim. começar a acreditar que não era só aquilo lá da Terra. É o amor no sentido pejorativo, né? Eu entendi assim, não sei. Eu também. É, eu também. Eu também. Uhum. Mas você ia falar alguma coisa, Ismael? É, É, eu ia falar alguma coisa mesmo. Foi. Eu acho que. André, eu acho que eu esqueci. Mas de qualquer maneira, tem uma parte desse texto que eu também queria fazer um comentário. Não, acho que era isso que eu ia falar. Que é o seguinte: quando ele ali, né, ele corria para comer aquelas graminhas, né, a pouca água, né, que esses espíritos, eles ainda continuam sentindo, né, eles sentindo fome, sede, frio, e é um dos motivos, Caramba. é algo terrível, né? E é um dos motivos pelos quais esses espíritos, né, esses espíritos que ainda eles desencarnam de formas perturbadas, eles procuram locais onde eles ainda possam aurir as energias, né, essas energias mais densas. Então eles vão para locais, às vezes onde as pessoas têm vícios, onde eles têm, porque elas ficam ali juntos, né, meio que vampirizando aquelas energias e de certa maneira aquilo sacia um pouco essa necessidade de energias densas, né? E essa parte, né, no final aqui desse aonde a gente está é linda porque aí já começa a perceber como que o espírito, como a dor, ela ela faz com que o espírito ele busque a espiritualidade, né? Porque ninguém quer sentir dor. Então,
quando sente dor, no fim das contas o espírito ele começa a pensar, espera aí, o que está acontecendo? Por que isso está? E aí que ele começa a despertar esse aspecto espiritual. E que vai ser, né, a gente vai Uhum. ver isso na próxima semana, que vai ser o momento agora em que simplesmente esse desejo interno, esse aspecto místico que começa a nascer, é o suficiente para ele se conectar com a equipe espiritual, né? É, é bem interessante isso. Agora, se eu olho também as nossas jornadas terrenas aqui, eu vejo que também tem esse mesmo movimento, né? E tiro por mim, e tiro por mim, assim, jornadas de dor, e buscas, e buscas, e buscas, até que um caminho, né, a partir disso tudo aparece, e aí a gente vai vendo que ali tem luz, né? Que ali nos traz algum tipo de conforto. Mas o apego à própria dor, às vezes, eu acho que também impossibilita que essa jornada seja mais rápida, sabe? Que a gente acesse, mas é tudo no seu tempo mesmo, né? Com É De certeza. se tudo uma desapegar preparação de vida. das dores amadas. E com certeza, nesse plano é a mesma coisa, né? O fato da gente buscar, né, quando vem a dor, a gente buscar nos organizarmos, é um dos motivos pela qual a gente acaba seguindo o caminho espiritual, né? É aquele despertar no fim das contas.